Mesmo sendo funcionário, pense como patrão. Essa é a pílula do conhecimento de hoje que eu vou dividir com vocês, que na verdade é um pensamento, é uma cultura de trabalho que eu sempre exerci, né? Você já deve ter visto na sua empresa, ou você mesmo talvez já tenha verbalizado, ou pior ainda, você já deva ter participado de reuniões, de bate-papo, de horário de almoço, de confraternizações, onde os colegas de trabalho dizem assim: ah, o patrão é rico, ele tem dinheiro, não tem problema a gente gastar, não. Ah, deixa o ar-condicionado torando aí porque o patrão tem dinheiro. Já se identificou? Se você se identificou e é um funcionário, um liderado, isso não é legal. Agora, se você se identificou e você é um líder, então aí nós temos um problema. Por quê? Porque esse tipo de pensamento, pessoal, é um pensamento de uma pessoa que tende a nunca chegar na liderança, a nunca ser o patrão, a nunca ser o chefe, tá? Porque mesmo a questão aqui, o que eu estou trazendo para vocês hoje é, mesmo sendo funcionário, pense como patrão. Eu sempre, eu já contei aqui a minha história, quem ainda não assistiu, assista, tem no podcast, né? Eu desde sempre corri atrás de empreender, mesmo sem saber o que era ser empreendedora. E quando eu consegui o meu primeiro trabalho CLT, que foi como operadora de telemarketing, eu já tinha entendimento, sem ninguém me dizer, de que eu gerava um custo para a empresa. Eu já tinha essa consciência. Né? E é disso que a gente vai falar. Então, quando eu gerava, naquela época, eu até conto isso nos meus treinamentos, naquela época era só a Telesp, era monopolizado, né, a telefonia no Brasil, aqui em São Paulo, e era a Telesp. E o custo de telefonia era caríssimo. Você pagava uma assinatura cara e você pagava por ligação. E eu era telemarketing, eu fazia uma ligação atrás da outra. Então, o que eu imaginava? Bom, se eu, na minha casa, né, minha mãe nem deixa a gente usar o telefone porque gasta e vem caro. Imagina aqui que eu faço uma ligação atrás da outra. Então eu já fazia ideia de que durante 6 horas na minha PA, fazendo ligações sem parar, porque eu era focadíssima, né? Então eu não brincava realmente em trabalho, fazendo ligações, sei lá quantas ligações eu fazia por hora, né? Faladas, discadas, enfim. Eu imaginava que eu tinha um custo ali, que a minha PA no meu horário, a empresa tinha um custo de aproximadamente R$ 800 de telefonia, mais o meu salário, mais o meu vale transporte e mais os meus encargos. Então, eu já tinha uma ciência de que eu tinha que dar resultado, porque se eu não desse resultado, eu passava a ser um prejuízo para a empresa, né? Então, é nesse sentido que eu falo sobre pensar como patrão. E essa coisa que a gente fala, ah, o patrão tem dinheiro e tal, é uma coisa meio cultural aqui no Brasil, que virou já um pouquinho de piada, as pessoas falam isso, às vezes até sem sentir isso, mas a gente tem que ter muito cuidado porque essas coisas acabam virando verdades, né? Então, como o meu treinamento ele é mais voltado para líderes, para pessoas que querem crescer, que querem fazer um plano de carreira, que querem, né, almejar aí uma oportunidade de repente se destacar, então fica a dica de que esse pensamento, mesmo que seja em tom de brincadeira, ele não é bacana, ele não é bem-vindo para uma pessoa que está galgando uma oportunidade, tá? Porque a gente tem que ter consciência que nós estamos na empresa, seja ela qual for, para dar lucro. Nós fomos contratados para dar lucro, não para dar prejuízo. Né? E se o patrão tem dinheiro ou não, é mérito dele e a gente não tem nada a ver com isso. Nós fomos contratados para dar lucro. Ninguém foi contratado para dar prejuízo
ou para ficar empatando, ou para ficar lá de enfeite, analisando quanto que o patrão tem de dinheiro ou não. É isso que a gente precisa ser muito prático nessa questão, tá? Então, eu sempre tive esse pensamento, mesmo sem ninguém ter me ensinado, e isso me ajudou muito. Porque quando você tem essa consciência de que você foi contratado para somar e para dar lucro, e que você precisa entender que se você não fizer aquilo, não der aquele resultado, não fizer, não, né? Enfim, no meu caso, que sempre trabalhei com meta, não bater a meta, eu estou dando prejuízo, fica mais fácil, porque aí você consegue, você entende qual é o seu papel na empresa, né? Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo isso. Qual é o meu papel na empresa? Eu fui contratado para quê? Porque quando o chefe, o dono da empresa, o líder, enfim, o supervisor, né? Ele tomou a decisão de te contratar, né, ou de montar aquela equipe, aquele quadro de funcionários, ele tinha um objetivo. Então ele sabia exatamente quanto que ele ia investir, custear, né, qual que ia ser o investimento naquela equipe. Eu vou contratar 10 pessoas, são 10 salários, são 10 FGTS, INSS, enfim, vale transporte muitas vezes, né? Dependendo da empresa, enfim, tem vale alimentação ou não, mesmo quando é jurídico, tem custo, né? Então, vou investir aqui, sei lá, 10 mil reais e essa equipe tem que me trazer aqui um lucro de 30 mil. Porque se for para trazer um lucro de R$ 1.000, não tem porquê, tá ali. Né? Não tem porque eu ter um custo de 10 mil reais, ou enfim, ou pelo menos o dobro, ou pelo menos 50% de lucratividade, né? A equipe, eu sempre disse, eu sempre entendi que a gente, como funcionário, a gente tem que se pagar e dar lucro, né? Então, eu quero deixar essa reflexão, na verdade, mesmo sendo funcionário que pensa como patrão, não é um treinamento. Ele é um conceito, né? Ele é um pensamento que eu sempre tive, é um pensamento que eu acredito que todas as pessoas que querem galgar alguma oportunidade precisam ter. Para os líderes que já têm, quando você for contratar pessoas para a sua equipe, que você tem pretensão de que essa pessoa cresça futuramente, que ela se torne um líder futuramente, faça testes, bate um papo com essa pessoa para você ver qual é o tipo de perfil, né, dessa pessoa. De repente essa pessoa pensa assim, pergunta sobre o antigo trabalho, como que era o antigo trabalho, como que eram as metas, como que era esse chefe. Geralmente eles acabam falando, tá? Meu chefe milionário, mas não pagava a gente direito, enfim, esse tipo de coisa. Então você não se engane, tá? Porque essa pessoa ela vai continuar pensando assim e agora nesse emprego novo. Então provavelmente ela não vai estar adequada para o cargo, tá? Então a pílula do aqui, né, do que eu estou propondo nesse bate-papo aqui que eu estou fazendo com vocês, mais para uma conscientização realmente, que eu acho muito importante. Parece bobo, mas não é. Eu já vi, por exemplo, eu já dou treinamento a minha vida toda, e quando eu chego em empresas, tem funcionário lá que está há 20 anos na empresa e nunca cresceu. E aí ele tá incomodado porque uma outra pessoa chegou há 6 meses, há 1 ano e já foi promovida. E ele acha que ele está sendo injustiçado. Aí você vai bater um papo com essa pessoa que está lá há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos, e ela não foi promovida, e você vai entender por que ela não foi promovida, porque ela tem esse tipo de pensamento. Entendeu? Então, não vai ser promovida mesmo. Aquele que chegou há 6 meses, ele chegou não querendo saber de nada, ele chegou para dar resultado. Ele chegou mostrando para que veio, ele chegou fazendo planejamento, ele chegou mostrando para o chefe, olha, tá aqui, ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu consigo te dar tal resultado, eu consigo economizar nisso, naquilo, eu consigo, enfim, ser eficiente. É isso. Então, se você está numa empresa há muito tempo e você está vendo as pessoas serem promovidas e você não,
Ao invés de você se vitimizar e ficar pensando por que que você não foi promovido, tenta entender, tenta fazer uma autoavaliação e mudar o pensamento, tá? A gente precisa mudar o nosso padrão de pensamento, a nossa vibração. A gente precisa entender que a gente não pode querer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma empresa, eu vou querer que os meus funcionários pensem isso da minha empresa? Não. Enfim, então eu também não posso querer para a empresa dos outros, né? Então é muito prático. A gente se coloca no lugar do patrão. É só você trocar de lugar, né? Se coloca no lugar dele, entenda quais são todas as responsabilidades que ele tem quanto empresário, né? Todos os custos que ele tem e o que ele espera. Tenta se colocar no lugar, tá? E vice-versa, tá, gente? Eu não estou aqui só defendendo o lugar do patrão, não. Eu também defendo o lugar do funcionário. Porque o ponto aqui nessa pílula de hoje é mudar o pensamento para a gente entender, para ficar muito prático para nós, que nós temos que dar resultado e pensarmos como patrão, no sentido de pensarmos amplo, porque aí nosso trabalho ele vai ser eficaz, nós vamos conseguir produzir, vamos conseguir dar lucro e automaticamente vamos conseguir o objetivo que é o crescimento, tá? Isso vocês não tenham dúvida e sem muito esforço. Porque quando a gente é esse tipo de funcionário, né, que tem essa mentalidade ampla, maximizada, o patrão vê, o chefe, o líder, o dono da empresa, ele consegue te ver ali, ele consegue te enxergar. Pode ter certeza em relação a isso, tá? Então, é mais isso que eu queria falar com vocês hoje, dividir esse pensamento, que é uma coisa que eu exerço, né? E penso desde que eu me entendo por profissional, acho que é o correto, e é isso. E boa sorte aí para vocês que estão nessa empreitada. Então, mesmo sendo funcionário, pense como patrão. Se você quer chegar lá, tenha essa empatia, já se imagine, né? Já começa a se imaginar exercendo naquele lugar ali, que você vai conseguir entender e vai conseguir colher os frutos que você precisa. Tá bom? Bom dia, até a próxima!